Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. O profeta Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Espírito Santo, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso. Nós sabemos, Senhor, que aqui estão exatamente aquelas pessoas que vieram, meu Deus, para receber da tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então, se alguém estar aqui dentro hoje, Pai, aqui ela está porque o Espírito Santo de Deus preparou algo para ela nesta noite. E isso vem através da tua palavra, Senhor. Portanto, eu te peço, abra a porta da palavra, e o poder de milagre que a tua palavra tem sobre a vida de todos aqueles que nela creem, Pai. Portanto, seja glorificado neste local, Senhor, que a tua palavra alcance todos os corações, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meu irmão, esse texto aqui, o Senhor começou a trabalhar no meu coração na terça-feira, quando eu estava, na verdade na segunda-feira à noite, quando nós estávamos vindo. Segunda-feira nós fomos numa reunião de liderança, num culto de liderança lá em Florianópolis, que nós vamos todas as segundas-feiras. E naquele culto, o bispo Flori trouxe uma palavra. Na verdade quem pregou a palavra naquele culto foi o pastor Gidalti Alencar. Mas um pouco antes o bispo Flori trouxe uma palavra de 2 Reis capítulo 4. Mas ele não falou desse texto, ele trouxe uma palavra que fazia referência àquela mulher que construiu uma casa para o profeta Eliseu poder descansar, que também está em 2 Reis capítulo 4. Mas quando ele leu aquele texto, eu tenho mania de ler o capítulo inteiro. Sempre que alguém chama um versículo ou alguma palavra, eu gosto de ler o capítulo inteiro. E aí eu voltei atrás e comecei a ler esse texto. E o Espírito Santo já vem trabalhando a mensagem no meu coração já desde lá de Florianópolis, e não saiu mais. E eu comecei a meditar nessa palavra, e eu tenho certeza que essa palavra vai servir para a igreja hoje. Amém? O primeiro aprendizado, antes de nós entrarmos propriamente nas revelações que o Espírito Santo de Deus tem para nós, o primeiro aprendizado que tem nessa palavra aqui, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, meu irmão, é que existe no céu um memorial, um depósito, um armazém, chame você da linguagem figurada que você quiser chamar, mas o fato é que diante de Deus existe um memorial onde todas as tuas orações estão na presença do Senhor. Não existe nenhum tipo de oração que você faça que não haverá resposta. Diante de Deus existe esse memorial. É isto que essa mulher aqui, quando ela vai na presença do profeta, ela busca daquele profeta exatamente isso. Ela chega para aquele profeta e diz assim: profeta, o profeta Eliseu, uma viúva que era destinada, a história nos mostra que naquela época as viúvas eram destinadas a dependerem totalmente do auxílio, da ajuda das pessoas. Elas dependiam do bom senso ou do bom coração das pessoas que procuravam lhe ajudar quando morria o marido, quando morria o pai, quando morria o provedor da casa. E esta mulher chegou na presença do profeta exatamente assim, dizendo ao profeta que o seu marido servia ao Senhor, que o seu marido era um homem temente a Deus, que o seu marido provavelmente havia realizado muitas e muitas orações diante do Senhor em prol da sua família, e estas orações estavam agora neste momento diante do Senhor, e através do profeta, porque naquela época também os profetas, eles eram para o povo o meio de comunicação entre o povo e Deus. Naquela época as pessoas não buscavam a Deus diretamente. Tudo que o Senhor tinha para realizar e para falar para o povo, o Senhor falava através de um profeta. O povo ia até o profeta para saber qual era a vontade de Deus. Ou seja, esta mulher aqui, o profeta Eliseu, na verdade, era a representação do próprio Deus. E ela foi a Deus buscar: Senhor, estende a mão.
Senhor, tenha misericórdia. Senhor, lembre-se do meu marido que servia a Deus, lembre-se de que a nossa casa servia ao Senhor, e agora a Bíblia diz aqui, a história está nos mostrando que aqueles credores do seu marido estavam vindo para levar aquela mulher, para levar os filhos daquela mulher como escravos. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza disso. Deus tem um memorial de oração diante dele. Se existe alguém na tua casa pagando um preço de oração pela tua vida, ou você tem pago um preço de oração pela vida de alguém, se você entrou aqui de repente pedindo a Deus, buscando a Deus pela vida do teu filho, pela vida do teu esposo, de repente você está aqui dentro hoje porque muita gente intercedeu por você por conta deste memorial. E isto, meu irmão, não é merecimento. Isso não é por merecimento, isso é por misericórdia. Olha para o teu irmão e diz: isso não é merecimento, isso é misericórdia. É por misericórdia, meu irmão. Esta mulher aqui, veja que essa mulher, ela não diz que ela buscava o Senhor. Ela não diz que ela era fiel a Deus. Ela não diz que ela tinha merecimento por buscar e por receber algo do Senhor. Ela diz: o meu marido era teu servo. O meu marido temia o Senhor. Pela misericórdia, meu irmão. Às vezes, as pessoas costumam dizer que, às vezes chegam na gente e parabenizam pelo que está acontecendo, parabenizam pelo que Deus está fazendo, parabenizam pelo trabalho que Deus está realizando neste local, e às vezes as pessoas dizem: você merece. Não merecemos, meu irmão. Nenhum de nós merecemos. Nós sabemos que é pura misericórdia de Deus tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Todos nós temos consciência de que tudo que tem acontecido em nossas vidas é pura misericórdia de Deus. E aqui essa mulher toma essa iniciativa, ela diz exatamente assim, ela chega diante do profeta e ela não justifica nada. Ela chega diante do profeta e ela simplesmente reconhece. E é isso que eu queria que você pincelasse, que você guardasse no teu coração. Muitas vezes nós não recebemos o perdão, muitas vezes nós não conseguimos alcançar o perdão de Deus, ou o perdão do seu marido, ou o perdão da sua esposa, ou o perdão do seu filho, porque muitas vezes, ao invés de nós chegarmos diante dessas pessoas, ao invés de nós chegarmos diante de Deus, e simplesmente reconhecermos que falhamos, reconhecermos que erramos, nos arrependermos pelo reconhecimento, através do reconhecimento, nós buscamos nos justificar. E Davi, no capítulo 51, no Salmo 51, no verso 3, ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Se um dia você puder ler o texto do capítulo 51 de Salmos, você estudar esse texto, você vai ver que ali naquele texto Davi descobre que diante do Senhor, diante das coisas que nós fazemos, diante dos nossos erros, nós precisamos simplesmente nos arrependermos, precisamos simplesmente reconhecermos as nossas falhas, e basta isso para que o perdão do Senhor venha sobre as nossas vidas. Basta isso, que a misericórdia do Senhor e a compaixão do Senhor venha sobre nós. Muitas pessoas esperam, meu irmão, terem o direito, ou terem, se justificarem, ou elas esperam ter condições, ou merecimento de um dia, por exemplo, estar fazendo a obra do Senhor. Por merecimento, meu irmão, sempre o diabo vai te acusar. Por merecimento, ele sempre vai colocar o dedo numa ferida. Por merecimento, ele sempre vai dizer que você não vai ter condições, porque não é pelo merecimento, é pela graça. E graça significa favor imerecido. Portanto, se você tem um dom, se você tem um chamado, se você tem algo para realizar, meu irmão, começa a realizar, porque a graça do Senhor é o que te basta. Paulo olha e diz assim: Senhor, eu tenho um mensageiro, um espinho na carne, enviado por Satanás, que fica me incomodando, tira isso de mim. Ele faz 3 orações pedindo para que o Senhor arranque isso dele, e o que o Senhor diz para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós precisamos fazer a obra do Senhor, nós precisamos
determinar no nosso coração fazer a vontade do Senhor. E sempre, meu irmão, sempre vai haver uma seta, sempre vai haver alguém dizendo que você não pode, sempre vai alguém questionar aquilo que você vai fazer. Mas se você entender que pela graça do Senhor você é salvo, pelo favor de Deus você é salvo, e pela compaixão e misericórdia do Senhor você pode exercer o seu dom, o seu chamado, o seu talento, você vai chegar lá em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria de dividir aqui com você esse texto. No versículo 2, o profeta Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Meu irmão, olha para o irmão que está do teu lado, mas olha com cara de fé, olha com cara de quem acredita. E você vai enxertar fé no teu irmão. Você vai dizer para o teu irmão assim: aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando, você já tem. O que você precisa de Deus, meu irmão, já está nas suas mãos. O que você está buscando do Senhor já está nas suas mãos. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Olha aqui o que o profeta diz para ela: o que você tem? Como que eu posso te ajudar? Ela diz assim: eu não tenho nada. Olha o que ela diz: não tenho nada. Meu irmão, talvez o que você tenha para mudar a tua história é uma ideia. Talvez Deus tenha te dado uma ideia. E o que é uma ideia diante de tantos problemas, de tantos desafios que a gente tem na vida? Teoricamente, não é nada. Talvez Deus tenha te dado um talento que você está enterrando, porque você olha para o talento que Deus te deu e pensa consigo mesmo: o que é isso? Não é nada. Um talento não é nada. Talvez você tenha um sonho de empreender em alguma coisa, e diante do teu sonho de empreendedorismo, você tem uma pequena reserva financeira. E o que é essa reserva financeira? Não é nada, nos seus olhos. Talvez não seja nada. Talvez o teu emprego não seja nada diante dos teus sonhos. Talvez a tua pequena empresa não seja nada diante dos teus sonhos. Mas o que a palavra do Senhor nos diz, meu irmão, é que o Senhor pega esse quase nada que você tem, e nas mãos dele, ele tem poder para multiplicar e fazer você vencer e chegar muito mais longe. Essa mulher diz: eu só tenho uma vasilha de azeite. Essa vasilha de azeite talvez desse para um último alimento para os seus filhos, antes dos seus filhos serem levados como escravos. Antes dos seus filhos serem levados embora, era tudo que ela tem, tudo que ela tinha, e ela considerava que não era nada. Mas esta vasilha de azeite, nas mãos do profeta, que era o representante de Deus, que lhe deu a palavra, através desta vasilha, meu irmão, ela vai mudar a história da vida dela. Através dessa vasilha de leite, ela vai pagar todas as suas dívidas, e através dessa vasilha de leite, além de pagar as dívidas, ela vai viver com o que sobrar a ela e seus filhos. Olha o que Deus faz, meu irmão. Deus é poderoso. Pega a história do menino dos 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos? O que era isso? Não era nada. 5 pães e 2 peixinhos na mão daquele menino não era nada. Lá em João 6 você vai ver que os discípulos olham para Jesus Cristo e dizem assim: tem aí um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Os discípulos dizem: não era nada. Talvez para o menino até lhe serviria como uma refeição também, porque 5 pães na mão de um menino e 2 peixinhos, com certeza ele se alimentava por um dia, mas no outro dia ele teria fome, com certeza. E se você for parar para pensar e prestar atenção na história, você vai ver que nem para ele mesmo serviria como uma refeição decente, porque a Bíblia diz que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Meu irmão, na rádio nós fizemos uma lagoa, e nós temos lá, colocamos muitos peixes. Tem peixes, né? Tem peixes e peixinhos. Peixinhos. Aquele menino, com aqueles peixinhos que ele tinha na mão, talvez se ele repartisse os peixinhos em 2 partes, ele comeria 4 pães com peixinhos, mas um pão ele ia ter que comer seco, né? Ou seja, pão seco ninguém merece. Não dava nem para o alimento dele tranquilamente, mas a palavra do Senhor diz que na mão do Senhor Jesus Cristo, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos alimentaram uma multidão de quase 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças.
O talento que você tem, o dom que você tem, os pãezinhos que você tem na mão, aquilo que você olha talvez e pense que não é nada, meu irmão, na mão do Senhor. O Senhor, como aquele que lhe provê todas as coisas, meu irmão, faz uma grande obra. Você pode realizar uma grande história na sua vida se você valorizar aquilo que o Senhor já te deu. Você já tem. Isso é o que a palavra do Senhor nos mostra. Tantos exemplos. Pega aquela viúva. A viúva que está lá em Lucas capítulo 21, a maior para mim, pessoalmente para mim, é a maior oferta da Bíblia. E a maior oferta da Bíblia eram apenas 2 moedinhas, pequeninas moedinhas de cobre, a palavra do Senhor diz. O que era isso? Diante de tantos homens ricos, mulheres ricas, a palavra de Deus diz que os ricos iam e davam e faziam grandes ofertas, mas aquela mulher atraiu a presença, atraiu o olhar do Senhor Jesus Cristo na sua pequena oferta, mas a maior da palavra do Senhor, porque Deus não está interessado no quanto você tem, mas Deus está interessado no melhor que você faz com aquilo que você já tem. É assim que funciona com Deus. E a Bíblia diz que quando ela ofertou, meu irmão, quando ela lançou aquelas 2 moedinhas, a Bíblia fala que ela atraiu, o Senhor Jesus Cristo olhou para ela. E a Bíblia ali diz, meu irmão, que ela saiu do templo. A Bíblia diz que ela depositou. E a Bíblia não fala qual é o destino daquela mulher, mas eu, conhecendo o Deus que nós servimos, vivendo as experiências que nós vivemos com Deus, eu tenho certeza, meu irmão, que a vida daquela mulher não foi mais a mesma, porque o olhar do Senhor Jesus Cristo estava ali procurando, o olhar do Senhor Jesus Cristo estava ali seguindo. Ela saiu daquele templo e como Jesus Cristo é onipotente, onisciente, onipresente, eu tenho certeza que o olhar do Senhor Jesus Cristo foi com aquela mulher, por onde quer que ela andou, e mudou a história da vida dela, porque Jesus Cristo diz que ela fez do seu melhor, com quase nada que ela tinha na mão de muita gente. Talvez o que você tenha na mão dos outros não tem valor nenhum, meu irmão, mas é o suficiente para Deus mudar a tua história. Está nas tuas mãos. O que você precisa está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Tantos outros exemplos. Pega o exemplo de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, Êxodo capítulo 4, a Bíblia diz que Moisés era um senhor já. Moisés já tinha 80 anos de idade, não era mais um jovem. Já tinha perdido tanta coisa. Porque tem muita gente que acha que já perdeu tudo. Tem muita gente que acha que um dia já teve e hoje não tem mais nada. Moisés era um homem que foi criado pela filha do filho do faraó, se envolveu num problema, teve que fugir do Egito, e aos 80 anos de idade o Senhor chama ele e lhe diz assim: Moisés, eu tenho uma missão para você, e nessa missão que eu tenho para você, você vai ser o libertador do meu povo, você vai à frente do meu povo. A Bíblia diz que Moisés tinha dificuldade na fala. Alguns historiadores falam que ele era fanho. Outros historiadores falam que ele era gago. Existe uma corrente que diz que ele era fanho e gago. Aí você imagina, 80 anos de idade, com o problema que ele tinha, e Deus o chama para ser um líder, que vai à frente de um povo. Pelo menos saber falar, o líder deveria saber. Eu fico imaginando as dúvidas que passaram pela cabeça de Moisés, as limitações que ele achava que ele tinha. E aí ele começa a dizer: Senhor, se ninguém acreditar em mim, se ninguém acreditar que eu te vi, que eu falei com você, que o Senhor está comigo, se ninguém acreditar em mim, Senhor, o que eu faço? E aí eu fico imaginando, meu irmão, Deus, eu gosto muito de imaginar. A Bíblia não fala, mas não custa a gente viajar um pouquinho, né? Eu gosto muito de imaginar, eu fico imaginando Deus olhando para ele dizendo assim: que incrédulo, quanto você é incrédulo, Moisés, porque enquanto você está se preocupando com as limitações humanas, você não presta atenção ou não aceita ou não acredita de que o meu poder é ilimitado. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, o que você tem na mão? Porque o que Moisés precisava para mudar a sua história já estava na sua mão, exatamente como você. Deus olha para Moisés e pergunta assim: o que você tem na mão? E Moisés diz para ele assim: eu tenho uma vara, Senhor. O que é uma vara, meu irmão? Um pedaço de pau. Para que serve um pedaço de pau? Mas era o que Moisés tinha na mão. E a Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz assim: ó, pega esta vara e leve com ela com você por onde for que você passar, porque com ela você fará os sinais milagrosos. Meu irmão, já está na tua mão aquilo que você precisa em nome de Jesus.
Começa a refletir agora sobre aquilo que o Senhor já colocou na tua mão. Começa a refletir agora sobre aquilo que você já tem, as coisas que o Senhor já te deu, ou aquilo que te sobrou, por exemplo. Eliseu era um homem assim. Eliseu, a Bíblia diz que quando o profeta Elias o chamou, ele estava arando a terra com 12 juntas de boi. E a Bíblia mostra que ele trocou tudo aquilo ali por uma capa rasgada, uma capa cansada, uma capa já utilizada pelo profeta Elias por tanto tempo. O profeta Elias joga aquela capa sobre a vida dele, e através daquela capa jogada sobre a vida dele, a Bíblia diz que Eliseu passou a seguir o profeta Elias e botou fogo naquilo tudo que ele tinha. Talvez, meu irmão, você seja uma pessoa que no passado, antes de encontrar o Senhor Jesus Cristo, você tinha muito mais do que você tem hoje. Mas a prosperidade do Senhor não está limitada em quanto você ganha, mas quanto você consegue produzir com aquilo que o Senhor te dá. Talvez seja menos hoje, meu irmão, mas o menos que você tem hoje vai te levar a um local muito mais longe do que você chegou até aqui sozinho. Porque Deus tem esse poder. Deus faz isso na minha vida, Deus faz isso na tua vida. É assim que Deus faz na vida de todos nós. Eliseu, foi isso que aconteceu com Eliseu. Eu gosto muito de observar as biografias de homens, de mulheres que venceram na vida. A história mostra a história de um homem chamado Andrew Carnegie. Esse homem foi considerado o rei do aço. Eu já falei isso em uma mensagem, mas eu gosto muito da história dele, porque esse homem, ele é considerado até hoje como a segunda maior fortuna, copinho de água, a segunda maior fortuna do mundo até hoje. Mas você sabe como é que a história desse homem começou, meu irmão? Ele começou trabalhando 12 horas por dia, como jornaleiro, para ganhar $1 no final da noite, no final do dia. O que é isso? Nada. Ele tinha um sonho. E aí a história dele mostra que ele foi trabalhar numa indústria siderúrgica, numa indústria de aço. E ali todo o dinheiro, ele já estava acostumado a viver com $1 por dia. E aí todo o dinheiro que ele ganhava, ele começou a guardar para comprar livros, para estudar como é que se produzia, como é que fazia, como é que realizava. E ali ele ficou trabalhando até o dia que ele pediu a conta. E com a rescisão dele, ele começou um pequeno negócio. Nada. Se transformou num dos homens mais ricos da história. Quantos aqui conhecem Cenoura Bravanel? Já ouviu falar de Cenoura Bravanel? Silvio Santos. Silvio Santos todo mundo conhece, né? É a mesma pessoa. A história dele, uma história maravilhosa. Aos 14 anos trabalhava como camelô. E eu estava lendo a biografia dele, a biografia dele diz que ele conseguia trabalhar só 45 minutos por dia. Porque esses 45 minutos que ele trabalhava era o tempo que o guarda ia comer. E o guarda que fazia a fiscalização. E aí ele lembrou que ele era filho de judeu. E ele lembrou da palavra de Deus, provavelmente, e ele se tocou que ele precisava seguir um trabalho honesto, um trabalho que não houvesse problemas. E aí ele foi trabalhar naquelas barcas de travessia para a ilha de Paquetá. E naquelas barcas de travessia ele começou a vender refrigerantes, começou a vender doces, começou a vender as coisas na barca. E ali ele começou a animar o povo de alguma forma, fazer com que o povo ficasse entretido durante a viagem, e começou a nascer o personagem Silvio Santos, que hoje lhe tornou o homem que ele é. As pessoas têm histórias, as pessoas têm uma caminhada, as pessoas têm uma biografia, e as grandes histórias, se você for acompanhar, meu irmão, você vai ver que as pessoas começaram do nada. Vamos pegar uma história da Bíblia. Porque tem crente que fica escandalizado quando a gente fala de outros. Então, pega Davi. 1 Samuel capítulo 17, mostra a história de Davi. Davi já havia sido ungido rei de Israel. A Bíblia mostra que ele já havia recebido essa unção, mas o que mudou na vida de Davi? Absolutamente nada. Ele voltou a cuidar das ovelhas, ele voltou a cuidar das coisas que ele fazia, continuou pobre. Só que a Bíblia diz que em 1 Samuel 17, o pai dele chama ele e diz assim: filho, aqui está uma carrocinha com 10 pães, 10 queijos, e você vai pegar essa carrocinha e vai levar até os seus chefes lá dos seus irmãos, vai levar para os seus irmãos que estão na guerra, e através dessa carrocinha, meu irmão, a história de Davi vai mudar. E o que era uma carrocinha? O que era aquilo ali? Eu fico imaginando um rapaz que já foi ungido, um rapaz que já tinha vivido a experiência com o profeta Samuel, poderia ter dito para o pai dele: não, levar uma carrocinha lá de queijos, de pães, isso para mim não é nada.
Isso para mim não dá mais, não, eu já sou ungido rei, um dia eu serei rei de Israel. Mas ele pega aquele nada ali, ele vai até a presença dos soldados, ele vai até a presença daquelas pessoas, e aquela carrocinha fez com que ele encontrasse o seu maior desafio, o gigante Golias, e através daquele momento ali foi onde ele mudou a sua história, através do quase nada. É o que nós estamos vivendo aqui, meu irmão. O que nós estamos vivendo aqui é exatamente isso. Essa igreja, há 2 meses atrás, o que era? Nada. Há 2 meses atrás nós não tínhamos nada além de uma palavra lançada. Era uma palavra e nada mais. E olha o que o Senhor já fez. Em 2 meses o Senhor já fez tudo isso que você está vendo aqui. Através de nós acreditarmos no quase nada e colocar na mão do Senhor. E o Senhor proveu, o Senhor mudou, o Senhor realizou. Tudo isso aqui, o que você está vendo, meu irmão, já contei tantos testemunhos na rádio, de tantas coisas que o Senhor fez. Mas porque nós acreditamos no quase nada? Então acredite naquilo que o Senhor já colocou na tua mão. Acredite que aquilo que você tem na sua mão é o suficiente para o Senhor mudar a tua história. Se é um talento, se é um sonho, se é uma ideia, se é um pequeno recurso, se é um pequeno negócio, se é um pequeno emprego, seja lá o que for. Todas as grandes coisas, meu irmão, que o Senhor realiza em nossas vidas estão guardadas dentro de sementes. E o que é uma semente? Não é nada. Se você olhar uma semente, você pensa que não é nada, mas dali pode nascer uma grande árvore frutífera, se você cuidar, regar, plantar, e cuidar dela, arar a terra, adubar a terra. Um dia você se alimentará daquela pequena semente, e é exatamente assim que Deus faz na minha vida, é exatamente assim que Deus faz na tua vida. Portanto, tenha convicção de que o que você precisa para o teu milagre, já está nas tuas mãos. Amém? Versículo 2. Versículo 3, glória a Deus. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que o nosso crescimento dependerá dos nossos relacionamentos. Eu fico imaginando agora essa mulher aqui, se ela fosse uma antipática. Eu fico imaginando essa mulher aqui agora, se ela fosse uma metida. Se ela fosse uma pessoa que não se relacionasse com ninguém. Se ela fosse uma pessoa que não desse bom dia, que não compartilhasse as suas coisas, que não se relacionasse com seus vizinhos. Como é que ela ia conseguir agora tantas vasilhas? Porque o milagre dela não está condicionado simplesmente ao que ela tem, mas aquilo que ela tem aliado aos seus relacionamentos. Sabe o que nós aprendemos aqui, meu irmão? Que você pode ser muito bom naquilo que você faz. Você pode ter muito talento dentro de você, mas se você ficar sozinho, você vai ser só mais um. Se você acreditar que sozinho você pode, meu irmão, você vai ser só mais um, vai fazer parte de estatísticas, porque aquilo que nós precisamos, o crescimento, está condicionado aos nossos relacionamentos. A Bíblia aqui mostra exatamente isso, essa mulher se relacionando. Ele olha para ela e diz assim: o teu milagre está condicionado. Peça, vai pedir emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Meu irmão, o próprio Davi, falei aqui para você, o Davi quando chega, ele usa aquela carrocinha, mas quando ele chega na presença daqueles soldados, quando ele chega naquele momento, quem é que vai levar ele até a presença do rei Saul? São os seus relacionamentos. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 17, que chegou aos ouvidos de Saul as palavras de Davi, e Saul o mandou chamar. Eu fico imaginando aqui, meu irmão, Saul era um perturbado. Saul era um homem endemoniado, a Bíblia diz. Saul era um homem que já tinha perdido a sua visão já do reino, já era um homem caído, mas ele ainda era o rei de Israel. E eu fico parando para pensar aqui como é que era, meu irmão, uma rotina, o compromisso de um rei durante a guerra. Saul, meu irmão, tinha muitas responsabilidades para cuidar. Saul tinha muita coisa para fazer. O gigante Golias estava 40 dias afrontando o exército. Há 40 dias Saul com aquele problema. Há 40 dias Saul tentando
tentando resolver aquele problema, e a palavra diz que as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. Se chegou, meu irmão, é porque Davi era muito bem relacionado, e as suas conexões de amizade fizeram com que Saul ficasse ouvindo, ficasse sabendo o que Davi estava dizendo. Foi isso que aconteceu. Os relacionamentos que Davi tinha, e estes relacionamentos, meu irmão, fizeram com que ele chegasse lá. Esses relacionamentos fizeram com que ele chegasse diante de Golias, fizeram com que ele pudesse ter enfrentado aquela guerra. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, e o pastor estava dando um exemplo. O pastor estava dando um exemplo justamente sobre isso, sobre essas questões de relacionamento. Às vezes, meu irmão, o crente acha que basta ele ser salvo. Às vezes o crente acha que basta ele ter Deus no coração e tudo vai se resolver. Basta tudo isso. Basta isso. Aí, esse pastor estava contando um exemplo de um crente muito instruído, muito preparado, estava pronto para conquistar uma grande carreira. Ele era um executivo. E aí, ele foi até a uma empresa fazer um teste, um teste para conseguir aquele emprego. E diante de todos os candidatos, sobraram 2 candidatos, ele e mais um. E aquele candidato que sobrou com ele, também um homem muito preparado, também um homem pronto para a vaga. E ele começou a conversar com aquele candidato, e na conversa que ele teve com o candidato, ele descobriu que o candidato era ímpio, que o candidato não era crente. E aí ele já começou a glorificar a Deus. Glória a Deus, porque essa vaga é minha, eu sou filho do Senhor, eu sou salvo, eu sou remido pelo sangue, e tudo vai dar certo. Já mandou mensagem para a mulher, e tudo vai dar certo, a vaga é minha. E aí quando ele entra na sala, ele toma um susto, fica de tudo que é cor, porque quando ele entrou na sala, ele viu que o chefe dele, aquele que estava fazendo as entrevistas, era o vizinho dele, era o morador da cobertura do prédio que ele morava. E aí ele se lembrou que por 10 anos, ele passa todos os dias por aquele vizinho, não dá bom dia, não dá boa tarde, não espera no elevador, não cede a vez, não cumprimenta, não tem nenhum tipo de relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. E aí eu te pergunto, meu irmão, ele ficou com a vaga? É óbvio que não ficou com a vaga, porque os nossos relacionamentos determinam as nossas vitórias. Os nossos relacionamentos determinam aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus vai preparar como conexões para nós vencermos, porque a palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Deus te fez para se relacionar, meu irmão. Deus te fez para você ter relacionamentos. Deus te fez para você ter conexões. Deus te fez para você ser uma pessoa muito bem relacionada na sociedade, porque o milagre que você vai receber está condicionado às pessoas que você se relacionar. E quanto mais conexões você tiver, maior é o milagre, mais longe você vai chegar, porque é isso que a palavra aqui mostra. Essa mulher tinha as conexões, essa mulher foi pegar muitas vasilhas, ela pegou tantas quantas ela podia pegar, porque ela tinha um bom relacionamento entre os seus vizinhos. Tenha um bom relacionamento na igreja, minha irmã, tenha um bom relacionamento na igreja, meu irmão, tenha um bom relacionamento com as pessoas que estão no seu bairro, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que Deus coloca no teu caminhar, no teu dia a dia. Às vezes, numa encontrada que você dá numa esquina, alguém de repente pode te apresentar uma pessoa, e dependendo da forma como você se apresentar, meu irmão, de repente essa pessoa é aquela pessoa que você está orando há tanto tempo para que Deus abra uma porta. Quantas pessoas estão orando aqui para que seja aberta uma porta? Meu irmão, Deus tem uma porta para abrir para a sua vida, e essa porta, meu querido, provavelmente virá atrás de uma conexão, atrás de um relacionamento, atrás de alguém que você vai ser apresentado. Tenha esta consciência, tenha essa convicção, tenha essa simpatia dentro de você, meu irmão, porque você vai chegar lá em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E aí ela diz, versículo 4, o texto diz: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que você for enchendo. Ainda falando de relacionamento. Esse imóvel aqui, essa semana eu estava falando com o proprietário do imóvel, ele esteve aqui.
E eles não saem mais daqui, eles estão gostando tanto do que a gente está fazendo, que eles sempre estão entrando aqui, meu, que legal que está ficando, passa uma paz, ele mal sabe que é o Espírito Santo, né? Ele diz, passa uma paz para a gente, uma tranquilidade aqui dentro. E eu falando com ele, eu dizendo, poxa, esse ponto aqui é tão bom, né? Nunca nenhuma igreja procurou, nunca ninguém procurou para abrir uma igreja. Ele olhou para mim e falou assim, até já procuraram, mas a gente nunca sentiu a vontade, porque a gente não conhecia as pessoas, então a gente preferiu não alugar. Porque o que ele estava dizendo? A gente quer pessoas que tenham relacionamento, a gente quer pessoas que se relacionem, a gente quer pessoas que tenham uma boa indicação da sociedade. O terreno aqui do lado é de um outro proprietário. Nós ganhamos o terreno, pedimos o terreno, a pessoa nos deu o terreno para nós fazermos o estacionamento. Essa semana ganhamos mais uma, inclusive já está aberto. Se você deixou o teu carro na calçada, semana que vem você já pode deixar ali do lado daquele salão ali, tem um terreno de esquina, que é para a igreja, é para o estacionamento da igreja. Quem foi que fez isso? Foi Deus? Foi Deus que tocou no coração? Foi, mas através do quê? Dos relacionamentos. Graças a Deus, um cliente que nós temos na rádio, perguntamos para ela, vimos a placa dela, e aí vimos a placa, achamos que era dela, não é, de um outro proprietário, mas aí ela foi falar com o proprietário, e aí o proprietário perguntou, quem são eles? Não, são gente boas, a gente já trabalha com eles, pode deixar, eles vão deixar o terreno tranquilo, vão deixar o terreno limpo. Ou seja, relacionamento, meu irmão, relacionamento é importantíssimo para o Senhor abrir portas para você. É através desses relacionamentos que hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer esse culto maravilhoso. E aí o texto aqui diz, feche a porta para incredulidade, meu irmão. O que ele diz? Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando você receber uma palavra, quando Deus te dá uma palavra, quando você receber algo do Senhor, feche a porta para a incredulidade. O profeta está dizendo o seguinte, o que eu vou mandar você fazer é coisa para os outros de maluco, mas vai você, os seus filhos, feche a porta, não deixa a incredulidade entrar, não deixa nenhum incrédulo entrar, porque eu vou fazer um milagre na vida de você, na vida dos seus filhos, vocês vão viver deste milagre. Foi o que Jesus Cristo fez com a mulher de Jairo, com a filha de Jairo. O que a palavra do Senhor nos mostra? A filha de Jairo estava quase morrendo, o seu servo disse que ela já havia morrido. Jesus olha para ele e diz, não, fica tranquilo que ela não morreu, isso aí, ela só adormeceu. As pessoas começaram a rir de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que quando Jesus Cristo chega na casa, ele chama Jairo, a sua mulher, Pedro, Tiago e João, e diz para os outros, vocês fiquem do lado de fora. Em outras palavras, meu irmão, Jesus Cristo estava dizendo assim, incredulidade, dúvida, fica do lado de fora, porque onde há incredulidade o milagre não acontece, meu irmão. Onde não há fé, o milagre não vai acontecer. Se eu estiver falando essa palavra para você, e você ficar achando que é coisa de maluco, que é simplesmente uma fábula, que é simplesmente uma historinha, meu irmão, você não vai receber o milagre, porque o milagre acontece através de uma palavra liberada, e quando essa palavra é liberada, você precisa guardar ela no teu coração, crer, fechar a porta do teu coração para a incredulidade, tomar essa palavra e tenha certeza, meu irmão, que Deus vai realizar o milagre que você precisa em nome de Jesus. Tenha certeza disso, meu irmão. Tenha certeza disso. Deus tem uma porta para você, Deus tem azeite para derramar sobre a sua vida, Deus tem unção para derramar sobre a sua vida, Deus tem milagre para a sua vida, Deus tem cura, tem restauração, Deus quer mudar a história da tua família. Talvez, meu irmão, você esteja aqui buscando, talvez você esteja aqui orando por uma pessoa que o inferno, que o mundo quer escravizar. Era o caso dessa mulher. O mundo queria levar os filhos dessa mulher para a escravidão, meu irmão. Se você fechar a porta da incredulidade, ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida, tenha certeza absoluta que Deus vai realizar a obra e você glorificará o nome do Senhor através da tua vida em nome de Jesus. Não desista, não pare de lutar, não deixe a incredulidade entrar no teu coração, creia no poder da palavra do Senhor, porque só o poder da palavra de Deus é que pode transformar as nossas vidas em nome de Jesus. E aí para terminar aqui, o texto diz, versículo 5, depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam.
Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e vocês e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Meu irmão, Deus tem para você aquilo que você precisa. Deus tem para a sua vida a quantidade exata, nem mais nem menos daquilo que você precisa para viver em paz, para viver em segurança, para viver em harmonia, para viver estabelecido na presença do Senhor, para viver em prosperidade. Deus tem para que você viva uma vida digna, você, a sua família. Vocês vão pagar dívidas, é o que diz a palavra do Senhor. Você vai ter um tempo de paz, você vai ter um tempo de abundância. O talento que Deus deu para você é para você abençoar a tua família. O talento que Deus deu para você é para você abençoar os teus filhos. O talento que Deus deu, meu irmão, é para você abençoar os seus pais. Os dons que Deus te deu servem para que você abençoe e viva abençoado. É o que diz a palavra do Senhor, é o que essa mulher aqui fez. Ela pagou as suas dívidas. Eu fico imaginando, meu irmão, a vida dessa mulher, as noites de sono dessa mulher, se é que ela conseguia dormir. Imagine, meu irmão, sabendo que as pessoas iam levar os seus filhos, sabendo que ela ia perder o pouco ou quase nada que lhe havia sobrado, mas ela resolve acreditar na palavra de Deus. Ela resolve buscar ao Senhor, exatamente como eu e você. Talvez, meu irmão, você chegou aqui assim, buscando de Deus uma resposta, buscando de Deus algo que você já procurou em tantos outros lugares, e você não encontrou, porque a tua vitória está condicionada a você colocar nas mãos do Senhor aquilo que você já tem, e deixar com que o Senhor multiplique sobre a sua vida em nome de Jesus. O profeta aqui, meu irmão, era a representação de Deus. Hoje, meu irmão e minha irmã, com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, você tem a quem recorrer. A palavra do Senhor diz que Ele é o teu resgatador, Ele é o autor e consumador da sua fé. Se você buscar ao Senhor Jesus Cristo, meu querido, a palavra do Senhor mostra que Ele ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus, enviou o seu Espírito Santo, que é conselheiro, que é consolador, que é ajudador, que é gerador, que é aquele que promove, Ele é provedor, Ele faz sobre as nossas vidas tudo aquilo que nós temos e precisamos do Senhor, porque isto é a promessa que o Senhor Jesus Cristo derramou sobre nós. Creia nisso, meu irmão. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Gostaria que o louvor viesse aqui cantar uma canção. E neste momento, meu irmão, eu gostaria que você colocasse no teu coração e refletisse no teu coração sobre a história dessa mulher. É a história de muitos de nós, é a história da grande maioria de nós. Todos nós, quando estamos buscando algo do Senhor, todos nós, quando queremos realizar algo em Deus, Deus não vai nos dar algo grande. Deus não vai nos dar algo extraordinário. Deus vai nos dar pequenas sementes. Deus vai nos dar pequenas coisas. E se nós entendermos isso, se nós entendermos esses princípios, e se nós valorizarmos esses princípios, essas pequenas coisas trarão sobre a sua vida o extraordinário de Deus. Trará sobre a sua vida o refúgio, a segurança, a fortaleza, tudo aquilo que Deus é por nós e para nós, para as nossas famílias, para os nossos lares, para as pessoas que nós amamos. Tudo isto, meu irmão, vem através de nós valorizarmos as pequenas oportunidades, os pequenos relacionamentos, os pequenos momentos que Deus prepara entre irmãos, entre amigos, entre situações que, se você valorizar isso, Deus pode mudar a tua história, como mudou a história daquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino nunca mais foi o mesmo. O milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou sobre a vida dele, meu irmão, eu fico imaginando ele contando para sua mãe, para os seus amigos, na escola. Nunca mais foi o mesmo, porque Jesus Cristo pegou quase nada que ele tinha
e alimentou uma grande multidão. Deus quer pegar isso que você já tem na tua mão. Você já tem o potencial para o teu milagre, você já tem a ideia, você já tem o recurso, você já tem, meu irmão, basta que você valorize. Tranque a porta da incredulidade, feche a porta para a incredulidade, e tenha certeza que você e a sua casa prosperarão. Amém? Comece a adorar a Deus enquanto a Aline canta esse louvor. Você que recebeu essa palavra entrou no teu coração. Você que quer ser abençoado pelo Senhor por essa palavra, meu irmão, saia do teu lugar, vem à frente. O grupo de louvor, os obreiros, por favor, aqui na frente. Aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriu, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e feriu, perdeu a visão. Desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e feriu, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Querido Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito Santo passa por cima das nossas limitações, passa por cima das nossas imperfeições, para alcançar cada coração, Pai, com o poder regenerador da tua palavra. A palavra que o Senhor ministrou hoje em nossos corações é uma palavra que faz nós entendermos, Senhor, que o Senhor já nos deu aquilo que nós precisamos para alcançar a vitória. O Senhor já nos deu aquilo que nós precisamos para
viver um milagre, já está em nossas mãos, Senhor. Este quase nada, com todos os defeitos que nós temos, com todas as limitações que nós temos, em nossas mãos, Senhor Deus, realmente, com a nossa visão, Senhor Deus, verdadeiramente, é nada. Mas as Tuas mãos, Senhor, se nós colocarmos as nossas vidas em Tuas mãos, se nós colocarmos os nossos negócios em Tuas mãos, se nós colocarmos os nossos sonhos em Tuas mãos, os projetos, haverá um grande milagre, haverá uma grande transformação, haverá uma grande conquista, porque tudo que somos, Deus, tudo que fazemos, tudo que realizamos, a plenitude só é alcançada, Pai, se o Senhor estiver conosco, se o Teu Espírito Santo estiver conosco, se as Tuas mãos estiver sobre nós, Pai. Portanto, nesta noite, Deus, eu oro, Pai, para que seja quebrado todo espírito de independência, todo espírito de incredulidade, tudo aquilo que vem, toda seta que vem contra as nossas vidas, ora dizendo que nós não vamos chegar lá porque o que temos não é nada, ora dizendo que tudo que fazemos e conquistamos é por nosso próprio mérito. Não, Senhor, a Tua palavra diz que em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que de Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas. Portanto, Senhor, pegue o que nós temos, Pai, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas virtudes e até os nossos defeitos, Pai, e transforme tudo isso, Senhor Deus, no Teu milagre. Transforme tudo isso, Senhor Deus, naquilo que nós precisamos, Pai, para alcançar a verdadeira vida abundante que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, nós glorificamos o Teu nome. Amém, graças a Deus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.